bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Bom, gente, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Voltamos às videoaulas. Espero que vocês consigam aproveitar, consigam compreender o que nós estamos conversando aqui. Fora que eu peço para vocês que façam as atividades de vocês aos poucos, não deixem acumular, para que vocês não entrem em desespero, certo? O final do ano está chegando, então vão assistindo e fazendo logo as atividades, logo após assistir a aula, certo? E enviando para o meu e-mail, para que não fique acumulado, tudo bem, gente? Vocês têm outras matérias para dar conta, vocês têm inclusive língua portuguesa comigo, então, por favor, se organizem, façam um horário de estudo para vocês, para que não fique nada atropelado, tá bom? Bom, nós trabalharemos no livro 4, claro que é o nosso último livro, das páginas 55 a 59. Hoje nós trabalharemos o gênero textual artigo de opinião, veremos os conceitos, a estrutura, os tipos de argumento, tudo que é necessário, que é preciso para que vocês consigam identificar, não apenas identificar, mas também escrever um artigo de opinião. Bom, os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. Gente, o texto, artigo de opinião, ele, lógico, você vai expor a sua opinião sobre determinado assunto, mas não é apenas eu acho, eu penso, talvez a terra é rosa porque no meu sonho era rosa e tudo que eu sonho é verdade. Não é isso. Você tem para tudo na nossa vida, todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos construir opiniões com bases. Bases em quê? Bases para alguns na fé, para outros em evidências científicas, base em estudos, pesquisas, coisas que outras pessoas já estudaram, já pesquisaram, já seriamente buscaram entender. Então, para tudo na vida da gente, como cidadãos, nós precisamos muito ter base para fazer, para forjar, para construir a nossa opinião. E a nossa opinião, ela é importante dentro de uma democracia, certo? Para todos os sentidos da vida, ok? Bom, o que é o artigo de opinião? É um texto dissertativo. Por que é um texto dissertativo? Você vai falar sobre algo, você vai dissertar sobre algo. Geralmente você vai trazer um problema e uma solução, você vai trazer já a solução e depois o problema. Enfim, é um texto dissertativo, você vai dissertar, em que o autor expõe o seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. Isso impede de você, como aluno, escrever um artigo de opinião? Não impede, tá? Se você é conhecedor de algum assunto, tem, por exemplo, adolescentes que gostam muito de alguns gêneros literários, de alguns gêneros, por exemplo, como terror, e eles vão falar sobre esse gênero, dos livros que eles leram. Vocês podem fazer um artigo de opinião com base nisso, apresentando às pessoas tudo aquilo que você já viu, já leu, já achou. Não é só que está na sua cabeça o que você pensa e tarará, não. Você vai pegar os livros que você já leu, os filmes que você já assistiu, você vai fazer um artigo, construir de acordo com aquilo que você acha, tentando convencer outras pessoas que é bacana assistir filme de terror, ou assistir filme de comédia, ou assistir romance, ou assistir um filme mais bíblico, né, religioso, e assim por diante. O objetivo é disseminar o conhecimento. O que é disseminar, gente? É espalhar, é proporcionar para pessoas que não são da área, que não são conhecedores ou são, mas de forma bem pouca, o conhecimento. Você vai
passar o conhecimento, você vai abrir o conhecimento, mostrar, espalhar, disseminar. Compartilhar um ponto de vista, lembrando que é um artigo de opinião, é a sua opinião e de um conjunto de pessoas que pode também pensar como você. Então você vai compartilhar o seu ponto de vista. Você vai engajar o público numa causa, pode ser, por exemplo, eu sou do Greenpeace e quero fazer um artigo falando sobre os impactos ambientais de usar canudos de plástico, como já existem vários artigos que falam sobre isso. Você vai escrever buscando, querendo, desejando que as pessoas parem de usar os artigos de plástico, porque poluem, demoram muito tempo para se desfazer na natureza e assim por diante. Entenderam, gente? Então, o artigo de opinião, ele não é só para dizer assim, eu acho e pronto. Não. Você vai colocar a sua opinião e tentar convencer o leitor daquilo que você está falando, que é verdade, tá? Construir reputação pessoal ou profissional. Claro que um cientista, quanto mais artigos ele estiver publicado em revistas sérias de ciência, maior é o prestígio dele dentro da comunidade acadêmica, claro. Então, nas características principais do artigo de opinião, nós podemos ver o predomínio do presente do indicativo, está acontecendo, tá? Agora, daqui a pouco pode não acontecer mais, mas é agora, tá bom? Linguagem formal adequada ao tema. Recursos e expressões de apreciação. Aprecio, gosto, bom, muito bom, mal. Lembrando que eu estou falando de artigo de opinião. É a opinião daquele que está escrevendo. Então eu não posso usar outros tipos de palavras, gente. Eu tenho que usar na primeira pessoa, não é isso? Recurso à expressão de opinião. Penso, na minha opinião, julgo. Os conectores, óbvio, né, que são essenciais para qualquer tipo de texto. No entanto, no texto argumentativo, o seu uso pertinente torna a argumentação clara e eficaz. O que isso quer dizer? Gente, as conjunções que nós já estudamos não são apenas as conjunções. As conjunções, as preposições, todos os nossos conectores da língua portuguesa, quando usados de forma correta com a norma culta, o que acontece? Deixa o teu texto claro, limpo, nós chamamos limpo. É um texto claro, um texto que não dá muitas voltas, é um texto que complementa tudo no seu devido lugar. É lindo, gente, é lindo ler um texto onde as pessoas conseguem utilizar os conectores de forma correta. Por quê? O texto flui, não cansa, não fica dando nó na tua cabeça, flui, certo? E mais do que nunca um artigo de opinião, ele precisa ter, a pessoa que escreve precisa ter esse cuidado. Ele está tentando convencer alguém da sua opinião, então ele tem que ser o mais claro possível. O texto de opinião deve ser organizado, claro, com vista a persuadir o receptor. Você vai tentar convencer ele daquilo que você está falando. A estrutura básica que eu trouxe para vocês de um artigo de opinião é a estrutura básica de um texto dissertativo, certo? É a estrutura básica que vocês podem imprimir, se vocês quiserem printar, imprimir, fazer alguma coisa, porque realmente é importante e vocês vão precisar disso até a universidade, tá? Então, o título, lógico que o título não vai vir aparecendo aí do lado, tá, gente? Isso aqui é numa organização de uma revista científica, pode vir dessa forma. Lembrando que, quando ele é publicado, ele pode ser impresso de diversas formas, não é obrigado a ser aquele texto que a gente está acostumado a ver, né? Das pautas, do texto em prosa, que vai de pauta, de margem a margem na pauta. Pode vir apresentar de forma diferente, mas a estrutura é essa. O título vem sempre em cima, beleza, vocês sabem disso. Isso aqui é uma organização visual, tá bom, gente? Que pode aparecer numa revista. Aí na introdução eu tenho contextualização, problema e tese. Contextualização, claro, é sobre o que você está falando. O problema é qual problema você vai levantar ali. E a tese é a sua solução. Pode mudar de lugar isso aí? Pode, claro. A tua tese pode ser o teu problema, tá? Os argumentos, as justificativas, o raciocínio argumentativo, que é lá que você vai chamar a galera, né? E o fechamento, que é o grande finale, o pulo do gato, é quando você fecha a ideia e conclama todo mundo, bora todo mundo preservar a natureza, e tipo isso, tá?
Tipos de argumentos e articuladores. Gente, nós estamos numa parte muito importante. Para que você escreva coisas que você acha, que você pensa, que alguém te fez pensar, que você estava dormindo e pensou por que a maçã é vermelha e como faz para outra ser verde. Aí você pensou, foi ler sobre o assunto e tal e construiu um artigo. Beleza. Quais são os seus argumentos? O que você vai usar para convencer o leitor que você está correto nos seus pensamentos, que você está correto nos seus achismos? Vocês vão usar os argumentos de autoridade, de evidência, comparação, exemplificação, princípio, causa e consequência, ou consequência e causa, tá? Como eu sei identificar esses tipos de argumento? Argumento de autoridade. Autoridades no assunto falaram sobre isso e eu estou usando eles como base no meu texto, na minha opinião. Evidências. Justifica por evidências que se aplica aos dados considerados. Evidências científicas, tá? Comparação. Justifica a tese, o problema, a solução, com base na semelhança com outros problemas já solucionados, tá? Exemplificação. Você vai buscar exemplos. Princípio. O argumento de princípio, ele é utilizado muito em questões culturais, questões de crenças religiosas. Não é algo provado, comprovado, tá? Até porque aqui entra a questão da fé no argumento de princípio. É um argumento de normas e condutas espirituais ou sociais, tá? E causa e consequência, você apresenta a consequência e causa dos fatos, daquilo que está. Porque se nós jogarmos tantos canudos de plástico por dia na rua, ao final do ano serão não sei quantas toneladas de plástico. Então, é causa e consequência, que vai causar o quê? Danos no meio ambiente, tá? Irreversíveis, inclusive. Os articuladores são as expressões que você vai utilizar. Gente, prestem atenção. Leiam com cuidado, isso aqui é leitura, é volta. Você vai voltar a isso, até se familiarizar. Se quiserem printar, copiar, fiquem à vontade. Gente, isso é essencial para que vocês consigam fazer um texto argumentativo. Seja ele um artigo científico, um artigo de opinião, seja ele uma dissertação, que é o texto do Enem, não é isso? Então, é super importante que vocês dominem os articuladores e os tipos de argumentos. Façam as atividades entre as páginas 55 a 59. Façam com calma. Após a aula, assistirem às aulas, comecem a fazer, ok? Para que não acumule. Bom, eu trouxe um mapa conceitual, vocês sabem que eu adoro trabalhar com isso. Então, eu trouxe um mapa conceitual para vocês sobre o artigo de opinião, que é o gênero textual no qual o autor pode apresentar seu ponto de vista sobre algum tema, geralmente tentando convencer seus interlocutores por meio de bons argumentos. Pode ser encontrado em revistas, jornais, em sites e blogs na internet, que são locais onde as pessoas expõem as suas opiniões, divulgam, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, reassistam. Qualquer dúvida, chamem no WhatsApp, no horário que vocês já sabem qual é. E até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entrem em contato conosco.